Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de maio de 2024, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós começamos com a leitura da lição do dia, que é a lição de número 130, que é, digamos assim, o final de uma tríade de lições, né? Então começamos com a lição 128, que diz: o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Ontem dissemos, além desse mundo, há um mundo que eu quero. E a lição 130 completa: é impossível ver dois mundos. É impossível ver dois mundos. Então vamos lá. A percepção é consistente. O que vês reflete o teu pensamento. E o teu pensamento apenas reflete a tua escolha do que queres ver. Os teus valores são determinantes disso, pois não podes deixar de querer ver o que valorizas, acreditando que o que vês existe realmente. Ninguém pode ver um mundo ao qual a sua mente não tenha dado valor. E ninguém pode falhar em contemplar aquilo que acredita querer. Mas quem pode realmente odiar e amar ao mesmo tempo? Quem pode desejar o que não quer que tenha realidade? E quem pode escolher ver um mundo do qual tenha medo? O medo necessariamente cega, pois essa é a sua arma. Aquilo que tens medo de ver, tu não podes ver. Assim, o amor e a percepção vão de mãos dadas, mas o medo obscurece o que existe com a escuridão. Assim sendo, o que pode o medo projetar sobre o mundo? O que pode ser visto na escuridão que seja real. A verdade é eclipsada pelo medo, e o que permanece é apenas imaginado. Mas o que pode ser real nas cegas imaginações nascidas do pânico? O que poderias querer para que isso te seja mostrado? O que poderias desejar conservar em tal sonho? O medo tem feito tudo o que pensas ver. Toda a separação, todas as distinções e a multidão de diferenças que fazem o mundo segundo as tuas crenças. Elas não existem. O inimigo do amor, as inventou. Mas o amor não pode ter nenhum inimigo, e assim elas não têm causa, não são nada, não têm consequência. Podem ser valorizadas, mas permanecem irreais. Podem ser buscadas, mas não podem ser achadas. Hoje não as buscaremos, nem desperdiçaremos este dia em busca do que não pode ser achado. É impossível ver dois mundos que não coincidem de modo algum. Busca um deles, o outro desaparece, mas um permanece. Eles constituem o raio de escolha, além do qual a tua decisão não pode ir. Só há o real e o irreal entre os quais escolher, e nada mais. Hoje tentaremos não fazer transigências onde nenhuma é possível. O mundo que vês é uma prova de que já fizeste uma escolha tão abrangente quanto o seu oposto. O que queremos aprender hoje é mais do que apenas a lição de que não podes ver dois mundos. Ela também ensina que o mundo que vês é bastante consistente do ponto de vista do qual o vês. Todo ele é uma peça única, pois brota de uma única emoção e reflete a sua fonte em tudo o que vês. Hoje, por 6 vezes em agradecimento e gratidão, damos com contentamento 5 minutos ao pensamento que põe fim a toda transigência e a toda dúvida, e vamos além de todas elas como se fossem uma só. Não faremos 1000 distinções sem significado, nem tentaremos trazer conosco uma pequena parte da irrealidade,
ao dedicarmos as nossas mentes a achar apenas o que é real. Hoje, dá início à tua busca do outro mundo, pedindo uma força além da tua e reconhecendo o que é que buscas. Não queres ilusões. E vens para estes 5 minutos esvaziando as tuas mãos de todos os tesouros mesquinhos desse mundo. Tu esperas que Deus te ajude ao dizeres: é impossível ver 2 mundos. Que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo, para que eu possa achar a minha liberdade e liberação. E Deus estará presente, pois invocaste o grande poder infalível que dará esse passo gigantesco contigo em gratidão. Então, ele está falando aqui das lições que ele, Jesus, considera que são os passos gigantescos para a nossa cura, né? Para a cura das nossas mentes. Lembrando que o maior passo de todos eles é a lição 127, que, digamos assim, ela coloca as fundações, né? Imagina que o nosso ensinamento é um edifício, e ela coloca as fundações nesse edifício ao declarar: não há nenhum amor exceto o de Deus. E aí a gente pode continuar dizendo: o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. E é impossível ver 2 mundos. Tá bom? Muito bom. É impossível ver 2 mundos. É a nossa lição. Então, onde é que eu tava? Tava aqui. E não... lembrei do que eu ia falar. Se você ainda não assistiu a live dos Passos Gigantescos, por favor, me envie um e-mail. Nessa live, que foi uma aula especial que eu dei, num domingo à noite aí, há, sei lá, uns 6 meses, nós vamos a fundo, nós nos aprofundamos no conhecimento do que são esses passos gigantescos do livro de exercícios. Qual é o significado do aprendizado deles para nós, estudantes de um curso em milagres, tá? Então, se você ainda não assistiu, me mande um e-mail para @ic de cachorro loud.com, jack.mariano@icloud.com, tá bom? Então, e Deus estará presente, pois invocaste o grande poder infalível que dará esse passo gigantesco contigo em gratidão. E não falharás em ver os seus agradecimentos expressos em intangível percepção e verdade. Não duvidarás daquilo que contemplares, pois embora seja percepção, não é do tipo que os teus olhos jamais tenham visto antes por si mesmos. E saberás que a força de Deus te amparou quando fizeste essa escolha. Hoje descarta a tentação com facilidade toda vez que ela surgir, simplesmente lembrando-te dos limites da tua escolha. O irreal ou o real, o falso ou o verdadeiro. É o que vês e só o que vês. Então você está fazendo uma escolha. Ou você vê o mundo do ego, ou você vê o mundo do Divino Espírito Santo. Ou você vê o mundo que a sua mente certa projeta, ou você vê o mundo que a sua mente errada projeta. Ou você vê algo verdadeiro, ou você vê algo falso. É como aquela mulher que estava meio grávida. É meio, tá, gente? Não é meia grávida, não, tá? É meio grávida, tá bom? Ela não poderia estar meio grávida, né? A gravidez, ela é um estado discreto e não contínuo. É sim ou não. Ou estou grávida ou não estou grávida. Não posso estar mais ou menos grávida. Não posso estar meio grávida. Não estou grávida. Se é que isso interessa a vocês, meus alunos. Tá bom? Então é impossível ver 2 mundos. É impossível. Ou você tá vendo um, ou você tá vendo o outro. É figura e fundo, fiz o post aí, sei lá, 2 anos atrás, hoje eu vou ver se eu faço outro.
para vocês poderem entender essa ideia de uma forma mais para o hemisfério direito do cérebro de vocês, tá bom? Voltando. Hoje descarta a tentação Hoje descarta a tentação com facilidade toda vez que ela surgir, simplesmente lembrando-te dos limites da tua escolha. O irreal ou real, o falso ou verdadeiro, é o que vês e só o que vês. A percepção é consistente com a tua escolha, e o inferno ou o céu vem a ti em unidade com ela, em unidade com a percepção, que é consistente com a tua escolha. Aceita uma pequena parte do inferno como real e terás condenado os teus olhos e amaldiçoado a tua vista. E o que contemplarás é de fato o inferno, mas a liberação do céu ainda permanece dentro do teu raio de escolha, para tomar o lugar de tudo o que o inferno quer te mostrar. Tudo o que precisas dizer a qualquer parte do inferno, seja qual for a forma que tome, é simplesmente isto: é impossível ver dois mundos. Busco a minha liberdade e liberação, e isso não faz parte do que eu quero. Ok? Pode ser? Bom, né? Vocês agora, quer dizer, vocês não, né, gente? Nós agora chegamos num ponto do livro de exercícios que estamos numa sinuca de bico, né? O nosso Mestre Jesus, na sua infinita sabedoria, inteligência, bondade e compaixão, nos deu um checkmate com essa lição aqui. Nos deu um checkmate, tá bom? Vamos aos comentários do nosso livro-texto, que está aqui em algum lugar na minha bagunça. Já contei para vocês, né, gente, que a virtude da organização, da ordem, ela vai ficar para ser desenvolvida na minha próxima encarnação. Nessa não há tempo. Ok? Meus queridos, minhas queridas. Então, consegui achar o livro aqui no meio da zona. Da zona que é o meu escritório. Vamos para os comentários desse livro estupendo aqui, a Workbook Companion, tá? Comentários sobre o livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres. Então, vamos ler. Hoje a lição é 130, hoje é o dia 10 de maio. É impossível ver dois mundos. É impossível ver dois mundos, tá bom? Instruções práticas. Qual é o propósito dessa lição, meus queridos? Tomar consciência, compreender de que você não pode ter um pouquinho deste mundo e ainda assim ver o mundo real. Que você deve escolher um ou o outro. Ao fazer a escolha pelo mundo real, ao deixar ir todo o valor que você dá a esse mundo. Deixa eu ler de novo. Escolher o mundo real significa deixar ir todo o valor que você dá a este mundo. E esse é outro dos passos gigantescos do livro de exercícios, tá? Então, recomendo a vocês fortemente que assistam a live dos passos gigantescos, tá? Se você é um estudante aí dedicado de um curso em milagres, você não pode absolutamente ficar sem assistir essa aula maravilhosa, que inclusive, se eu não estou enganada, eu dei essa aula tomando por base um texto maravilhoso do Robert Perry, tá? Eu tenho quase que certeza, tá bom? Vamos lá. A lição do dia de hoje é extremamente, digamos assim, intransigente, né? Inclusive, essa palavra que a Lilian usou para fazer a tradução do texto original do livro de exercícios, né? Então, não há como transigirmos. É impossível ver dois mundos, ponto final. Não, já aqui eu quero ver um pouquinho aqui, um pouquinho do mundo real aqui,
amanhã eu quero ver um pouquinho do mundo falso, tudo bem, você pode até fazer essa escolha. Mas ao mesmo tempo você não vai ver os dois. E enquanto você valorizar esse mundo falso de ilusão, esse holograma, esse metaverso, essa matrix que nos aprisiona através dos nossos 5 sentidos físicos, você não estará vendo o mundo real. Tá bom? Os primeiros 2 parágrafos são uma declaração muito clara da compreensão do curso da percepção, como ela está definida em todos os 3 volumes do curso, tá? O que nós valorizamos, nós queremos ver. Aquilo que nós queremos ver determina o nosso pensamento. E o que nós vemos simplesmente reflete o nosso pensamento. Ninguém pode falhar em ver, né? Deixa eu ver se foi isso que ela falou aqui para eu não falar bobagem. Ninguém pode ver e ninguém pode falhar em contemplar aquilo que acredita querer, né? Então, ninguém pode contemplar aquilo que não acredita querer. Foi isso que eu falei? Deixa eu ver aqui. É isso. Ninguém pode falhar em contemplar aquilo que acredita querer. Então, aquilo que você quer ver, você vê. Jaqueline, não é possível. A gente vai fazer um exercício no final da aula. A gente vai fazer um exercício no final da aula, tá bom? Apertem os cintos. Nós vamos decolar. Entendeu? Fechem as mesinhas à sua frente. Coloquem os assentos na posição vertical. Afivele os seus cintos e tenha certeza de que ele está perfeitamente ajustado. Porque daqui a pouco nós vamos decolar. Segura, peão. Ou, como isso é declarado sucintamente no livro-texto, a projeção da origem à percepção. Ensinamos esse conceito ao longo de 2022 inteiro. Tem 365 vídeos para você da série de 2022, só para você entender que a projeção dá lugar à percepção. Só isso. 365 vídeos. Tem quase 365 horas de conteúdo. Eu ia falar de condomínio. De conteúdo. Praticamente uma pós-graduação lato sensu em um curso em milagres. Gratuita para você. Assista, tá? Evidentemente que eu aconselho a você a assistir depois dos vídeos de 2021, tá? Porque isso aqui é uma faculdade que a gente está dando, então você tem que começar pelo primeiro ano, e o primeiro ano foi 2021. Acima disso, uma vez que nós não podemos odiar e amar simultaneamente, nós não podemos projetar mundos totalmente opostos simultaneamente. Então eu vou explicar do que ele está falando aqui para vocês. Imaginem, isso que eu vou falar para vocês não está correto do ponto de vista espiritual. Mas isso é uma abstração que nós precisamos fazer para entender o que ele está falando, tá bom? Então imagina que você tem 2 cérebros na sua cabeça, tá? Então você tem um cérebro que representa a mente errada e um cérebro que representa a sua mente certa. O cérebro que representa a mente errada é aquele que está dominado pelo sistema de pensamento do ego. O cérebro que representa a mente certa é aquele que é completamente 100% governado pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. A sua mente, os seus cérebros, são projetores de realidade. Então imagina que você está lá no cinema e você foi ver Guerra nas Estrelas. Mas o cara lá que controla o projetor, ele se enganou. Ele confundiu lá com os DVDs lá que ele tem, sei lá o que ele põe, e ele está projetando Jornada nas Estrelas, porque ele se enganou, tá?
Então vocês concordam que aquele cara, ele não pode projetar ao mesmo tempo naquela tela em branco do cinema Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas? Não. É ou um ou outro, tá? Então esses seus dois cérebros, que na verdade nós poderíamos fazer uma analogia aqui grosseira, com o hemisfério direito sendo a mente certa e o hemisfério esquerdo na dominância sendo a mente errada, tá bom? Grosseiramente. Nada do que eu tô falando aqui tá estritamente correto, para vocês entenderem conceitualmente, tá? Para vocês poderem entender por analogia. Então, olha só. A projeção dá lugar à percepção. Então, aquilo que eu projetar, verei. Se eu estou projetando com a mente errada, verei o mundo falso. Se eu estou projetando com a mente certa, verei o mundo verdadeiro. Tá? Então é disso que ele está falando aqui. A projeção dá origem à percepção, dá lugar à percepção, né? Então eu não posso ver, eu não posso projetar dois mundos totalmente opostos simultaneamente. Eu não posso. Se eu não posso projetar, eu também não posso ver. Ok? Eu não posso. Então é disso que ele está falando aqui. Onde a minha mente estiver assentada, digamos assim, ela então fará uma projeção correspondente. Tá bom? É disso que essa lição está falando. Nós projetamos o mundo de medo ou o mundo de amor. Nós projetamos o mundo de medo ou o mundo de amor. O mundo que vês é uma prova de que já fizeste uma escolha tão abrangente quanto o seu oposto. Então, olha só. Se eu escolho o amor, essa escolha é totalmente abrangente. Se eu escolho o medo, ela também é totalmente abrangente. Mas o medo não tem existência verdadeira. O mundo projetado pelo ego, que é o mundo de medo, não tem existência verdadeira. Vocês estão entendendo? Perguntem nos comentários. Vocês estão compreendendo, meus queridos? A coisa vai ficando muito interessante, né? Muito interessante. Esse sorriso que eu dou aqui pra vocês, ele é muito real. Porque se vocês soubessem como eu amo esse ensinamento, caraca, vocês não têm noção, tá? Em outras palavras, o mundo que nós vemos prova que as nossas mentes fizeram uma escolha todo abarcante em favor do medo. Fizemos uma escolha total em favor do medo. Fizemos uma escolha total em favor do ego. Fizemos uma escolha total de ouvirmos a voz do ego e não a voz do Espírito Santo. Observem a nossa estupidez. E aí o que o ego faz? O ego fica dizendo que não há outra escolha possível, porque ele nos leva a acreditar que o tomador de decisões na minha mente não existe. Se você estiver assistindo às aulas do livro texto, você está entendendo exatamente do que eu estou falando. A gente tem falado direto do tomador de decisões nas nossas mentes, né? Mas o tomador de decisões na minha mente, ele não só existe, como está vivo, como passa bem e como está chutando. Alive and Kicking, né? Aquela música maravilhosa dos Simple Minds, daquela banda de rock, né? O tomador na minha mente está alive and kicking, está vivo e chutando, passa bem. E é nessa parte da minha mente que eu tenho que ficar hoje. Porque é essa parte da minha mente que é o observador. Que decide. É isso que eu quero ver?
Não é isso não. E vocês já vão entender um pouco mais esse conceito. Porque ele dá uma explicação aqui que é fenomenal. O medo, deixa eu ver aqui para eu não ler errado. O medo tem feito tudo que pensas ver. Na verdade, eu vou dizer outra coisa. O medo já fez tudo que você pensa que você vê. Por que eu penso que eu vejo, Jaque? Porque essa não é a visão real. Tá? Como eu já disse, essa é uma declaração muito intransigente. Não permite que nenhuma parte desse mundo seja excluída da categoria de, entre aspas, projeção do medo. O mundo que nós vemos é... Pá! E aí ele vem. Ela também ensina que o mundo que vês é bastante consistente do ponto de vista do qual o vês. Todo ele é uma peça única, pois brota de uma única emoção e reflete a sua fonte em tudo o que vês. Jaque, eu não tô entendendo nada, Jaque. Você vai entender já já. Se acalme. Você já apertou os seus cintos, seu cinto de segurança, já colocou sua cadeira na posição vertical, já fechou a mesinha à sua frente, já abriu a janela ao seu lado. Você vai entender, nós já vamos decolar. Estamos na pista, taxiando. Se nós tentarmos excluir parte desse retrato, mantendo a crença de que seguramente essa parte é boa, então nós estaremos tentando aceitar essa pequena parte como um inferno sendo real. E isso garantirá que toda a cena será também um inferno. Tá? Vamos ver como ela traduziu aqui. Aceita uma pequena parte do inferno como real e terás condenado os teus olhos e amaldiçoado a tua vista. E o que contemplarás é de fato o inferno. Tá? Nada é real aqui nesse mundo, gente. Ah, mas é tão bonito, mas é irreal. Tá? Jaque, eu acho que você se droga antes de fazer os vídeos. Não me drogo. Pode ter certeza. Mas eu hoje já meditei por meia hora. Talvez essa seja a droga. Por outro lado, o curso não tenta incentivar nenhum tipo de rejeição do mundo. Ele nos diz que apenas a parte dele que nós olhamos, para a qual nós olhamos com amor, é real. Portanto, nós somos exortados a amar todo o mundo igualmente e então fazer... deixa eu ver aqui, porque isso aqui tá complicado e eu preciso da ajuda do livro. Peraí, ele vai citar aqui uma parte do livro-texto, tá? Então, peraí, deixa eu ler para vocês. 12:6:3. Não, 12:7. Peraí. Não, 12:6:3:6. Faze com que o mundo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a ti. Então, o mundo real é aquele para o qual eu olho com amor. Nossas tentativas de salvaguardar, deixa eu ver se aqui salvaguardar seria uma boa tradução. É isso mesmo. De salvaguardar partes do mundo como reais, são equivocadas, no sentido de que elas separam e fazem com que certas partes sejam especiais e sejam mais passíveis de serem amadas do que o resto, do que o restante.
Como nós vemos isso através dos olhos do medo? Não, como nós vemos o mundo através dos olhos do mundo, esse mundo então é sem nenhum valor de forma alguma. Vamos aceitar a força de Deus e não ver nenhum valor no mundo. Se nós estivermos dispostos a fazer isso, veremos outro mundo com a visão que não é... Peraí, deixa eu ler em português. Não duvidarás daquilo que contemplares, pois embora seja percepção, não é do tipo que os teus olhos jamais tenham visto antes por si mesmos. E saberás que a força de Deus te amparou quando fizeste essa escolha. É a percepção verdadeira. Ele está falando da percepção verdadeira. Ainda estamos no mundo do fenômeno. Mas já temos a percepção verdadeira. É o que a Seichonoye chama do fenômeno autêntico. Estamos percebendo o fenômeno autêntico, que está alinhado com a verdade do Criador. Não percebemos mais o que é fenômeno falso, tá? Quando você quiser desejar apenas o amor, você não verá nada além disso. Para sermos mais práticos por um momento, na minha opinião, e é isso aqui que, cara, é muito disruptivo, e nós vamos fazer um treinamento com isso aqui agora. Eu entendo que as sentenças, as palavras finais dessa lição, elas são uma frase incrivelmente útil em tempos de estresse de todos os tipos. Essa não é a parte que eu quero. Se eu vejo apenas aquilo que eu quero ver e eu estou vendo algo estressante, que eu afirme a minha escolha de mudar a minha mente. Eu não quero mais ver isso. Eu já ensinei isso para vocês numa outra lição. Eu aprendi isso com uma grande mestra que não é de um curso em milagres. Eu não quero mais ver isso. Embora a minha aplicação dessa ideia ainda seja muito inconsistente, eu já vi essa afirmação tão simples fazer a separatividade num relacionamento desaparecer. Eu já vi ela fazer um sentimento de pobreza desaparecer. Eu já vi essa frase modificar o meu corpo e dar a ele uma energia que eu pensava que tinha perdido. Eu já vi essa frase reverter doenças iminentes. E eu a recomendo altamente para todos vocês. Então vamos para a frase? Gente, eu achei isso aqui... Esse livro é fenomenal, tá? Esses livros valeram os R$300 que eu dei neles, tá? Cada um dos dólares que eu paguei nesses livros. Eu tô muito feliz de ter comprado e de ter vindo dos Estados Unidos, ter voltado dos Estados Unidos que nem uma formiga, carregando um monte de mala. Então vamos lá. É impossível ver dois mundos. Busco a minha liberdade e liberação. E isto não faz parte do que eu quero. Eu tenho uma aluna brilhante, que faz um trabalho individual comigo. E ela começou a enfrentar problemas. Quer dizer, ela já enfrentava há mais tempo, mas ela me encontrou em 2021 e ela falou que logo em 2021 ela começou a praticar o que eu ensinava no casamento dela. Com um homem a quem ela ama muito, que é alcoólatra, que é dependente de álcool. E ela começou, toda vez que ele bebia, ela falava essa frase: eu não quero ver isso, meu divino Espírito Santo. Eu não quero ver isso, eu não gosto disso, eu quero um amor. Eu não quero ver isso. E o homem vagarosamente começou a parar de beber. Sem ela falar nada, tá? Então, eu vou convidar vocês agora
a nós fecharmos os nossos olhos e visualizarmos a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos gaúchos, maravilhosos. Aquele povo maravilhoso lá do estado do Rio Grande do Sul. Aquela gauchada, né? Então eu vou convidar vocês a, nesse momento, nós fecharmos os olhos e visualizarmos a tragédia. Pegue uma imagem que tenha particularmente te chocado. Ontem, infelizmente, eu vi a foto de um corpo de um homem, aparentemente jovem, boiando com o rosto para baixo nas águas, morto, um cadáver, tá? Então nós vamos visualizar essa imagem por alguns segundos. E agora nós vamos dizer: é impossível ver dois mundos. Busco a minha liberdade e liberação. E esta enchente, esta tragédia, estas pessoas sem refúgio, essa dor, não faz parte do que eu quero. Não faz parte do que eu quero. Nós, seres humanos, nós brasileiros, já aprendemos tudo o que tínhamos que aprender com essas energias densas que provocaram essa enchente, essa catástrofe. Repita isso comigo. Nós já aprendemos tudo o que nós tínhamos para aprender. Nós agradecemos e nós não precisamos mais disso. É impossível ver dois mundos. Eu busco a minha liberdade e liberação. E esta catástrofe natural, não faz parte do que eu quero ver. Eu quero ver o amor. Eu escolho ver o amor. Eu quero ver o amor sob a forma de ajuda aos meus irmãos gaúchos. Eu quero ver o amor sob a forma de doações, de apoio, de trabalho. Eu quero ver o amor sob a forma de cura em todos os níveis, mental, emocional, espiritual, físico, do estado do Rio Grande do Sul. Essa enchente não faz parte do que eu quero ver. Muito obrigada. Divino Espírito Santo, por favor, corrija as nossas mentes de toda a culpa, crença no pecado. Remova de nós toda a culpa, toda a crença no pecado, todo o medo que estão sendo projetados sob a forma de catástrofe no Rio Grande do Sul. E assim é. Está feito. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom? É impossível ver dois mundos. É impossível ver dois mundos. Nós estávamos num planeta, estávamos num estado de consciência muito reduzido, muito limitado, vivíamos numa escuridão, precisávamos de dor e sofrimento. Agora não precisamos mais. Já podemos aprender através do amor. Tá bom? E para finalizar, eu vou ler um textinho maravilhoso aqui do meu livrinho Módulo 3, Módulo de Estudo da Seichonoye, sobre o budismo, que tem tudo a ver com essa lição. Os 8 caminhos sagrados. Sakyamuni, Buda, ensinou 8 caminhos para livrar os homens de todos os sofrimentos da vida, chamando-os de 8 caminhos sagrados, e colocou em primeiro lugar a visão correta. É impossível ver dois mundos. E o pensamento correto. Visão correta significa correto modo de ver o mundo. É a visão de que neste mundo os seres animados e inanimados atingem a iluminação ao mesmo tempo. Os montes, os rios, as ervas, as árvores, a terra e todas as coisas já são Budas iluminados. Então, nós podemos trocar por já são Cristo iluminados. Já são Cristos iluminados. É a correta visão de que este mundo é o lugar onde se desencadeia a vontade de Buda, a vontade de Cristo,
e de que, portanto, o mal não existe. Em outras palavras, é a visão de que todos os seres já são Budas iluminados e possuidores da liberdade perfeita. Após adquirirmos esta correta visão da vida e do mundo, devemos usar a liberdade de pensamento para pensarmos corretamente sobre esta verdade e usar a liberdade da palavra para expressarmos corretamente esta verdade. Mesmo adquirindo a correta visão do mundo e da vida, se não pensarmos corretamente e não empregarmos corretamente as palavras, nossa vida e o mundo em que vivemos tornar-se-ão repletos de tragédias e sofrimentos inevitavelmente. Nossa vida poderá tornar-se feliz ou infeliz, dependendo do que vamos expressar através do nosso pensamento e da nossa palavra. E aí eu lembro a vocês a perfeição da conexão desse texto com É Impossível Ver Dois Mundos, tá? A humanidade, estando ainda espiritualmente imatura, não sabe o que pensar e o que expressar em palavras. Por isso imagina um mundo cheio de hostilidades, tem pensamentos e sentimentos hostis e expressa a hostilidade em palavras. A consequência disso será inevitavelmente um fim trágico, de acordo com as leis da mente. Mas o sol sempre volta a brilhar. Então, eu preciso dizer que o que eu quero ver agora, o mundo que eu quero ver, o mundo que eu valorizo, o mundo que me interessa, é o mundo no qual todos os seres sencientes, animados e inanimados, atingem a iluminação ao mesmo tempo. Os montes, os rios, as ervas. O mestre tem uma coisa com as ervas, né? Eu não sei porque ele exclui as plantas, né? Eu acho que isso deve ser erro de tradução do japonês, né? Mas ele cisma com as ervas, né? Então as ervas, as plantas, as árvores, a terra e todas as coisas já são Budas iluminados, já são Cristo iluminado, tá? Então que os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul recebam nesse momento a luz da consciência crística, para que essa luz possa curar a mente deles, para que possamos todos juntos, inclusive eles, especialmente eles, pararmos de projetar tragédia, enchente e chuva lá no estado do Rio Grande do Sul. Tá bom, meus amores? E aí amanhã a gente lê um pouquinho mais, tá bom? Então eu quero que vocês se lembrem hoje que é impossível ver dois mundos. É impossível. É impossível projetar um mundo bom a partir de uma mente errada. É impossível projetar um mundo ruim a partir de uma mente certa. Então eu, no meu tomador de decisões, eu decido quem é que está comandando o show. É o ego ou é o Espírito Santo? É a minha escolha. É que nem o desenho animado, gente. É o anjinho ou é o diabinho? Nada contra o diabinho. Ele não tem existência verdadeira. Mas eu agora só vou escutar o anjinho. Tá bom? Então é impossível ver dois mundos. Que hoje você fique com essas frases muito presentes na sua mente. E se você estiver passando por uma situação difícil na sua vida, como o Alan Watson ensinou agora, você vai declarar essa frase final. É impossível ver dois mundos, que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo para que eu possa achar a minha liberdade e liberação. É impossível ver dois mundos. Busco a minha liberdade e liberação e isso não faz parte do que eu quero. Essa doença não faz parte do que eu quero. Essa pobreza não faz parte do que eu quero. Essa tragédia não faz parte do que eu quero. Essa briga, essa desavença não faz parte do que eu quero ver. Tá? Então é isso que você vai praticar hoje. Para facilitar a sua vida, o seu estudo, o seu aprendizado, você que é aquele meu aluno raiz, que como a Simone Leal assiste às aulas, escrevendo com as canetinhas coloridas no caderno, bota lá, faz post nos stories dela, a minha cara lá no vídeo, a Janaína Bayer também faz isso, tá? Ainda bota o gato junto. Beijo, meus amores. Você que escreve com as canetas coloridas,
você, meu aluno raiz, para facilitar a sua vida, o que eu fiz? Eu fiz um post completo no Instagram hoje, com as frases da lição de anteontem, com a lição de ontem e com a lição de hoje. Leia esses posts em ordem cronológica e você vai ver como essas lições vão ficar muito mais compreensíveis para vocês. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.